Muito bem, hoje chegamos à homenagem de número 583 do Itália Canta, este quadro elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musaiel. O Itália Canta é uma parceria entre Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e Círculo Italiano. A pesquisa histórica é realizada pelo companheiro Rolando Giarola. E a família homenageada hoje é a família Trimboli. Eu quero dar as boas-vindas ao senhor Mário Sebastião Trimboli. Bom dia. Bom dia. Também a dona Dílvia Maria Trimboli Pereira, seja bem-vinda. Bom dia. Nós vamos contar a história de vocês, segundo aquilo que vocês nos relataram. Mesmo assim, se tiver alguma correção, fiquem à vontade. É a história da família de vocês, tá bom? Ok, obrigada. Muito bem, no ano de 1896, a família Trimboli, que vive hoje em Jundiaí, desembarcou no Porto de Santos. Rocco Rosário Trimboli e a esposa Carmela Carelli eram da região de Palermo, na Calábria. Eles trouxeram os dois filhos, Vicente e Giuseppe. Os Trimboli, assim como milhares de imigrantes italianos, queriam um futuro melhor. A viagem levou 30 dias e, após passarem pela Casa da Imigração em São Paulo, foram levados para Sorocaba, cidade que precisava muito de mão de obra para a lavoura. Foi em Sorocaba que a família Trimboli nasceu. O casal de imigrantes teve 5 filhos: Antônio, Maria, Rosa, Fiore e Joana. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Depois de anos trabalhando na lavoura, Rocco decidiu deixar Sorocaba e levar a família para a cidade de Salto. Lá também foram trabalhar na agricultura. Pouco tempo depois, já com certa idade, Rocco e a esposa arrumaram as malas novamente e vieram morar em Jundiaí, precisamente no bairro de Vila Arens. Giuseppe veio com os pais, enquanto alguns dos irmãos ficaram em Salto ou se mudaram para São Paulo. Por que essa divisão? Porque alguns tinham trabalho fora, seu Mário? Não, é que uns se desligaram da família, né? Passaram a ser, vamos falar... Autônomos, cuidar da própria vida. Cada um cuidou da própria vida Certo. dele. O Vicente, por exemplo, foi para São Paulo, o meu pai, o meu avô veio para Jundiaí. Certo. As minhas tias ficaram em Salto. Né? Então aí a família já se dividiu um pouquinho. Já se dividiu. Eu tenho aqui que a família Trimboli conta que por causa do nome da fábrica, a fábrica de formicida Agapeama, o bairro acabou tendo este nome. Porque foi finalmente em Jundiaí que eles começaram a melhorar de vida e o senhor Rocco começou a trabalhar nesta fábrica de formicida Agapeama. Então era tão importante que deu nome ao bairro. Ficou conhecido assim depois, né? Depois, é um bairro importantíssimo aqui em nossa cidade, né? Isso. Na época em que meu pai construiu a casa lá na Agapeama, Sim. tinha somente 11 casas do bairro. Nossa, era Foi um lugarejo pequenininho. Foi em 1933. Certo. Aliás, 33, que 32 terminou a Revolução. E aí foi a 11ª casa construída no bairro, foi do meu pai. Foi a casa. E como era só conhecido a fábrica da Agapeama, então ficou por Agapeama o bairro. Muito bem. Pode falar. E o meu avô, o Giuseppe, é mais conhecido como José Trimboli, porque Giuseppe ele não era conhecido assim. Né? Muito bem. Pouco tempo depois, trabalhando na fábrica, o senhor Rocco se aposentou. Antes, a família acabou construindo uma casa num terreno próprio. Que beleza. Então, já há um progresso aqui, a gente percebe. Foi um grande progresso. Foi um grande progresso. Giuseppe se casou com Joana Sica, com quem teve 5 filhos: Benedita, Camilo, Walter, Henrique e Mário. A maioria deles trabalhou na fábrica de tecidos Trevisoli. Era Trevisoli, mas depois já passou a ser a Argos. Quando meus irmãos foram trabalhar, Já mudou de nome. Já era Argos. É a Argos, conhecidíssima em nossa região. Mário trabalhou na Casa de Móveis Carioca, que ficava entre as ruas Rangel Pestana e a rua São José. Depois trabalhou na São Bento Tecidos, na Companhia Agrícola, e Mário também foi taxista, motorista também da Expresso Brasileiro. Mário Trimboli trabalhou ainda na Krupp, em Campo Limpo Paulista, onde se aposentou. Certo. Não foi ali na metalúrgica que eu me aposentei. Me aposentei na Casa Carioca, na Center Barão. No Center Barão. Isso, era loja. Aqui no centro de Jundiaí? Isso, eu era gerente de compras aí na Center Barão. O senhor trabalhou sempre em contato com pessoas, ou em loja. O senhor me disse que o primeiro trabalho seu foi num açougue, é isso mesmo? Açougue. Qual era o açougue? Açougue do Iote, Lá onde? na Vila Progresso, na Avenida São Paulo. Então, olha que versatilidade, hein? O senhor exerceu diversas funções, sempre trabalhando com o público. E motorista de táxi, era bom ou era ruim? Era ótimo.
Era? Gostava muito? Gostava mesmo. Muito bem. Continuando aqui, seu Mário, que contou a história da família Trimboli, ele é casado com Dona Alzira Rigo e tem 5 filhos. Vera Lúcia, Neuza Maria, Darlene Aparecida, Eliana do Carmo e Marcelo José. Seu Mário e Alzira hoje têm 8 netos e 2 bisnetos. Que maravilha! Já aumentou os Já aumentou. bisnetos. Ah, já tem mais um? São 5 bisnetos. 5 bisnetos. Boa correção. É a família que está crescendo, que está aumentando. Vamos conversar um pouquinho agora e saber de vocês um pouco desta vida em família. Quando vocês ainda eram pequenos, o que é que o senhor lembra desses hábitos, costumes de uma típica família italiana? O que é que o senhor consegue se lembrar? Comida como era? Não, a comida era brasileira mesmo. Era? A única que era para passar para a italiana era a polenta e pollastra, né? Tinha sempre. E nós domingo a pasta. O senhor se lembra do vinho, uma constante? O vinho sempre estava na mesa. Meu pai tomava sempre vinho, mas nós não podíamos tomar nada de álcool. Ah, os filhos tinham não. alvará. Não tinham alvará. E toda a família italiana, Dívia, é muito animada. Toda a família italiana sempre tem muita conversa, algumas boas risadas. E a de vocês era assim minha também? avó, especialmente a Sim. Dona Joana, ela era uma pessoa muito adiantada no seu tempo. Sim. Porque, você imagina, eu tenho 64 anos, quando ela faleceu eu tinha 10, Certo. eu já ouvia minha avó contando piadas. Ó, E piadas apimentadas. apimentadas. Ela era muito divertida e eu especialmente gostava muito de vê-la rir, porque ela balançava a barriga quando ria. Sim. Então eu achava aquilo o máximo. Olha que E maravilha. ela era muito divertida. E a gente passava assim, ia para casa dela, adorava uma carne enroladinha que ela fazia, bracciola. Vocês lembram até hoje, E o né? cheiro, eu me lembro do cheiro da comida dela. Olha que coisa interessante, que coisa Muito interessante. bom. Bem, para a gente é muito prazeroso conversar com mais uma família que chegou a Jundiaí, que lutou na nossa cidade. A família de vocês cresceu e junto com a cidade, que também está cada vez maior e, graças a Deus, melhor. Então, para homenagear a família Trimboli, nós vamos ouvir Santa Luzia Lontana, com Pavarotti. Vamos ouvir, então, em homenagem à família Trimboli.